Bom, bom dia a todos, primeiramente. Meu nome é Alexandre, da Casa Irmã. Da Casa Irmã. Não é? Fique firme que todo mundo é conhecido. Primeiramente, quero agradecer do fundo do meu coração a receptividade amorosa da nossa querida irmã Marisa Libório, que nos convidou para vir falar a vocês sobre um tema muito interessante, que é a assistência social. Correto? E agradecer também e deixar claro que a minha admiração profunda pelo Luiz Lima, pela Rosana de Rosa, que são pessoas de uma capacidade intelectual impressionante. Quem sabe um dia eu não vou ser como eles, né? Não tenho essa pretensão, Pedro. Quero deixar claro isso aqui, porque é verdade. Mas a minha missão aqui, junto a vocês, não é a divulgação grandiosa dos intelectuais, e sim dividir o meu coração com vocês. Talvez sejamos próximos. Queria até sentar aqui junto num grande círculo, como costumamos fazer em nossa casa, no atendimento fraterno. Mas, enfim, aqui vocês estão para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, vocês vão ter que ter muita paciência comigo. Tá bom? Bom, em primeiro lugar, a Marisa me mandou um texto perguntando qual é o tema que você vai falar. E eu mandei para ela de volta. Assistência social e espiritismo. Eu falei, ops. Não, primeiro mandei atendimento fraterno e espiritismo. E depois falei assim, não, me desculpa, assistência social e espiritismo. Aí ela botou mais depois, falou, mas afinal de contas, qual é o tema? Eu falei, Marisa, me desculpa, o tema é assistência social. Aí ela, ok, tudo bem. E aí ela me bota aqui está assistência social, eles corrigiram, mas antes estava atendimento fraterno e espiritismo, imagina. Ninguém se entendeu. Marisa é essa comédia, essa pessoa maravilhosa, né? Que a gente ri, a gente se diverte, a gente se transforma naquela alegria, né, espontânea, aquela mãezona que abraça, que nos acolhe e que atende fraternalmente, né, a todos nós. Então, quando se fala de assistência social e espiritismo, quando se coloca espiritismo, nós entendemos igreja, estabelecimento, um trabalho que ocorre dentro da nossa casa espírita. E aí, muitos de nós adentram na casa espírita com o desejo profundo de trabalhar, dando assistência, alguma forma de assistência ao outro, porque Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação. Ora, aonde eu vou praticar essa caridade que Kardec nos fala, porque eu quero ser salvo, não sei de quê, mas eu desejo ser salvo. Verdade? Talvez de mim mesmo. Vai saber, né? E eu procuro uma casa espírita, ou uma igreja católica, ou uma igreja protestante, onde for uma igreja, uma instituição, onde eu possa praticar a caridade. E aí eu acabo estabelecendo uma trama consciencial, inconscientemente, de que ali é o local de fazer a caridade. E quando eu adentro aquela porta, eu me transformo num homem caridoso. Ou num médium de trabalho, ou num palestrante, ou num assistente social. Mas ao passar pela porta fora, eu volto à minha normalidade. Disse um filósofo que a humanidade é 100% hipócrita. Não me olhem assim. Foi ele que falou. Mas ele disse que uma parte é consciente da hipocrisia que pratica. E a outra parte é inconsciente. E eu concordo com ele. Porque muitas vezes nos utilizamos da hipocrisia para mascarar, porque não temos ainda coragem daqueles homens que
atravessaram a linha divisória da reforma verdadeira, íntima de cada um de nós, e mascaramos os grandes desafios da alma que nos cabe corrigir e transformar. Nós nos enganamos e pensamos que estamos enganando a todos ao nosso redor. Mas todos estão nos vendo como nós somos. Não é verdade? Então nós temos, três enigmas interessantes nesse tema tão interessante que é a assistência social, que é fora da caridade da nossa salvação. E aí Jesus Cristo, antes disso, diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E é grande questionamento. O que é mais importante? A caridade ao outro ou a caridade, em primeiro lugar, a si? Porque eu não consigo amar o outro sem antes amar a mim mesmo. Por isso as minhas palavras muitas vezes são vazias, porque não estão plenas de transformação. Não tenho o vigor daqueles bravos lutadores que desafiam a si mesmo no vigiai e deposita a sua vida a uma força maior que é Deus, que é o orai. Como poder amar ao outro sem amar a si mesmo, em primeiro lugar? E amar a si mesmo não é se transformar num anjo de um dia para o outro, não. Porque nós somos criados por Deus, e Deus é amor. E esse amor somos nós. Aquela pedra bruta que, envolvida pela carapaça personalística que os psicólogos atuais chamam de ego, é composta de um elemento muito específico, que se chama egoísmo, que se chama vaidade, que se chama orgulho, a prepotência, a impaciência, a intolerância, o desejo de vingança. Construída pela nossa ignorância, porque fomos criados simples e ignorantes do amor que nos compõe. E no transcurso das reencarnações sucessivas, pelas leis naturais que incidem em nossa natureza, fomos desenvolvendo, porque ignorantes éramos, atendendo às leis naturais, esta personalidade doente. Quando nas cavernas ainda caçávamos um pequeno alimento que dava para manter o nosso corpo, porque a lei de conservação incide nos seres primários. Aproximavam-se 2, 3 para se alimentar também, porque a caça estava escassa. E me agrediam para tomar a minha caça. Posteriormente, quando eu caçava algo pequeno que dava para mim, o que eu fazia para defender a minha integridade física, porque eu precisava me alimentar, eu escondia a minha caça. Bem escondidinha. Porque eu era mau? Não. Porque eu ignorava que dividir é muito melhor do que deixar que o outro morra de fome. E eu comecei a desenvolver em mim o egoísmo. E aí fomos reencarnando sucessivas vezes e viemos com as plantações, com as terras. Eu tenho mais do que você, por isso eu posso mais do que você. E fomos reencarnando milhões e milhões de vezes até chegarmos hoje, em que em 50 anos a tecnologia deu um avanço extraordinário. Percebemos então que a humanidade, intelectualmente falando, saiu da ignorância e começou a perceber que o que provoca a dor no ser é o ego construído em nome da ignorância. Porque hoje não somos mais ignorantes, percebemos então, muitos de nós, ou poucos de nós, percebemos já que nós somos amor. E que a reforma íntima
gritada por Cristo como transformação do mundo, revivificada por Allan Kardec através do Espiritismo, revivecendo o cristianismo em nossas vidas, não dentro de instituições religiosas, mas embutindo em nós a religiosidade daqueles que querem transformar a si para que o mundo fique melhor. Trouxe a ideia do Espiritismo para a nossa intelectualidade materialista, para entendermos a intelectualidade junto a Deus. E hoje percebemos a necessidade premente de amar a mim, destruindo essa estrutura que foi construída pela ignorância, para que eu possa resplandecer o sentimento que não é um sentimento, que é uma força, que é um elemento que nos compõe, que é o amor. Nós somos amor. Todos nós somos amor. Mas esse amor, esta luz potente que nos impulsiona ao coração do Pai, é filtrada pela peneira do ego. Fulano não sabe amar, Beltrano ama assim, o outro ama assado. Não. Nós amamos do jeitinho que nós somos. Eu amo com egoísmo, eu amo com prepotência, eu amo com inveja, com ciúmes, eu amo. A culpa é do amor torto? Não. A culpa é da peneira. Nós precisamos, como a pedra bruta, que é encontrada no meio das rochas, lapidar para que ela possa brilhar. Assim somos nós, a pedra bruta, que hoje, despertados pela inteligência, sabemos que temos que fazer o percurso contrário à origem, para que este amor brilhe e que possamos ser felizes. E a pergunta é, o que é mais importante, então? A caridade ou a reforma íntima? O que vocês acham? A reforma íntima é mais importante? A caridade é mais importante? Os dois caminhos juntos. Você vê que é uma dúvida danada, né? Você vê que nós caminhamos todo esse tempo, desde a elaboração do Livro dos Espíritos, em que conclama a caridade como tábua de salvação, com os olhos voltados para fora. Em falando em assistência social, é falar de nos socializar através do entendimento da necessidade que temos da reforma íntima. Mas não dentro das instituições, somente, mas na nossa vida inteira. Não existem médiuns da casa espírita. Existem médiuns que vivem seu dia a dia com esta potencialidade, esta antena parabólica captando as sintonias ao todo redor. Não existem atendentes fraternos que sentam naquela salinha e conversam particularmente com pessoas. Existem afinidades e entregas de pessoas que desejam dividir a sua dor com você. Como dividir a dor comigo se eu não consigo ser caridoso com aquela pessoa que me entrega a sua dor? Se eu não consigo segurar minha língua, porque eu preciso dividir essa notícia com todo mundo. Eu não aguento. Como? A assistência social é entrar aqui nesse púlpito e entregar a alma ao Cristo. Entrar numa casa espírita é se religar com Deus, é se reformar, é olhar para o Cristo e não mais sentir vergonha, porque Ele não nos julga. Acho que a gente se sente sujo quando olha para Ele e diz, como é que Ele pode me amar do jeito que eu sou? Como pode? E Ele ama. Trouxemos então um texto muito interessante, que fala sobre o amor.
Porque como compreender o assistencialismo social se a gente não consegue entender o amor? Existia um homem, um dos maiores divulgadores do Evangelho, depois da morte do Cristo na cruz, que se chamava, conhecido por todos, por Paulo. Batizado depois que entendeu Cristo, mas antes se chamava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem que alcançou tudo que muitos de nós desejariam alcançar na vida. Tinha fortuna, tinha poder. Ele era a esperança do povo judeu. Ele tinha beleza física, juventude. Ele tinha influência social. Ele tinha tudo que muitos de nós desejariam conquistar na vida. E era um defensor de Deus na sua proposta de transformação do mundo. Começou perseguindo aqueles que pensavam diferente dele. Quantos de nós não atacamos aqueles que pensam diferente de nós? Os preconceitos sociais se interpõem ao verdadeiro assistencialista social, porque como praticar amor se eu não consigo entender o patamar evolutivo do meu próximo? Quando eu amo a mim mesmo, eu começo a me conhecer e a entender como eu sou. E começo a perceber o quanto feinho que eu sou. É a foto é Photoshop. Acabou com a minha palestra, não entendi agora, perdi a hora. Deixa a vaidade lhe pegar. Como eu posso amar ao outro sem amar a mim mesmo? Então eu preciso olhar, eu já perdi a noção do que eu estava falando. Saulo de Tarso, né? Que eu era. Então. Vou voltar para o Tarso, então, aqui. Então, o Saulo de Tarso, ele tinha tudo que nós gostaríamos de conquistar na vida. E na estrada de Damasco, na sua cegueira temporária, ele vislumbra o Cristo Jesus, que olha para ele com um olhar de amor. E ele se joga no chão, se ajoelha, e não entende aquela situação, e Jesus Cristo apenas olha para ele com um olhar que ele jamais esqueceu. Diz: Saulo, por que você me persegue? Apenas um questionamento: por que você me persegue? Dali ele sai. E poderia tomar diversos caminhos com essa revelação. Ou se revoltar e destruir toda a comunidade cristã da época, ou então se comover e entender como pode me amar como eu sou. Como Jesus Cristo pode me amar como eu sou. Quantos cristãos eu botei para o apedrejamento, sacrifiquei senhoras, crianças, velhos, homens, destruí famílias por conta de um ideal. Ele apenas me pergunta: por que você me persegue? Por que, Saulo? E dali, aquele homem se refugia no deserto, num oásis, junto a um casal ao qual tinha perseguido e que tinha se refugiado no mesmo deserto, e passa 3 anos em silêncio profundo, trabalhando no seu tear, estudando. Jesus Cristo não pediu para que ele transformasse o mundo. Ele entendeu que o primeiro passo a ser dado era o silêncio. Porque a transformação acontece em nós em silêncio.
A gente não percebe, mas aqui dentro, o dia a dia, as situações vão nos mostrando caminhos, reflexões, transformações. E quando a gente abre os olhos e percebe, nós já não somos aquele ser de ontem. Já somos um outro ser transformado. E Paulo, no deserto, passou 3 anos nessa reconstrução íntima, quando retornou para a primeira instituição de caridade, a primeira instituição assistencialista evangélica do mundo, que se chamava Casa do Caminho. Se entendeu com os apóstolos Paulo, Tiago e João. E ali construiu a proposta de transformar e angariar, ir para o Sinédrio e trazer toda a nação judaica, desejoso de transformar o mundo, ainda não havia entendido. E aí Pedro lhe diz: Paulo, você cometerá o mesmo erro que Judas. Vamos supor que você consiga trazer toda essa legião de judeus para cá. O que você vai fazer com eles? E aí Pedro diz para ele: o Cristo não quer juntar pessoas em torno dele. Ele quer transformar pessoas. E a transformação, ela é lenta. Ela é gradativa. Passo a passo. Mas o tempo, sem o trabalho, é nulo. Com o tempo eu vou ficar melhor. Se eu não trabalhar pela minha melhora, o tempo vai passar, eu vou nascer e morrer do mesmo jeito. Mas eu estou dentro da caridade, ajudo todo mundo. Está ajudando a si mesmo? Como é que está a qualidade da sua caridade? Então esse homem foi destacado para a igreja de Antioquia, porque era um senhor da lei, conhecia muito, para falar. E na primeira vez que ele foi apresentado por Barnabé, agora vai falar, opa, quase que eu caí. Vou falar com vocês aqui, o Paulo, ele fala grego, fala hebraico, é um homem instruído, isso aqui. Aí ele chegou lá no púlpito e, igual eu aqui no início, suave, e não conseguia falar uma palavra. Uma palavra. E ele, em silêncio, Barnabé, muito caridoso, chamou ele para trabalhar em outras tarefas dentro da instituição de Antioquia. Me faz lembrar, nesse instante, a história de Francisco de Assis, em que, em determinado momento, com seu grupo de franciscanos, estava em jejum profundo, porque eles tinham esse hábito, essa cultura da época, jejuando para se religar com Deus. E no segundo dia, pela madrugada, um dos franciscanos acorda de madrugada chorando convulsivamente. E aí Francisco de Assis levanta e pergunta: meu irmão, o que passa com você? Alguma visualização? Alguma coisa? Não, mestre. Eu estou morrendo de fome, eu não aguento mais esse jejum. Já perdi o significado do jejum, já não consigo ver mais Deus, mais nada, só consigo ver o franguinho. Tadinho. Se fosse nós aqui, o que nós faríamos com esse? Aguente, meu irmão. Disciplina, né? Assim que disseram com Chico Xavier, né? O Emmanuel. O Emmanuel era obsessor do Francisco, não era mentor, coisa nenhuma. Torturava o sujeito. Né? Disciplina, meu irmão. Vamos lá, vamos seguir, vamos isso, vamos aquilo. Não. Sabe o que o Francisco de Assis fez com o seu discípulo? Foi para a cozinha, preparou um belo frango, colocou 2 pratos na mesa e comeu com ele. Parou o seu jejum, a sua prática do jejum, e junto com o seu discípulo comeu o franguinho. Talvez essa atitude de Francisco, ou certamente, tenha alcançado uma transformação naquela criatura muito mais profunda do que o jejum.
Amor, gente. Amor. Precisamos compreender as limitações do nosso próximo. Essa diversidade que compõe a humanidade é amada por Deus, porque Deus sabe que nós precisamos uns dos outros. Mas quando nós começamos a encararmos-nos de frente como nós somos, feinhos, nós começamos a olhar o mundo e as pessoas ao nosso redor com mais respeito, com menos senso de julgamento, porque quando eu aponto o dedo para o outro e digo, vou apontar para cá, tá? Para não dizer que... Para não falar, o cara ficou olhando feio. Né? Ao apontar o dedo para o outro e dizer assim, olha, o que fulano está fazendo? É absurdo isso. Olha a roupa que está vestindo. Olha como é que o cara fala, não sei o quê. Eu estou dizendo para ele e para mim que eu sou melhor do que ele. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria muito melhor. Eu jamais vestiria uma roupa cafona como essa. Eu jamais diria isso que ele disse. Olha o que é o julgamento. É a sensação natural de que eu sou melhor do que o outro. Mas sabe por que eu penso assim? Porque eu acho que eu sou melhor do que ele. E sabe por que eu acho que eu sou melhor do que ele? Porque eu não me conheço. Porque eu estou vestindo diversas máscaras para omitir de mim mesmo o que eu preciso conhecer e transformar. E como é que eu posso amar ao outro sem amar a mim mesmo? Por isso que o Cristo disse-nos, ama teu próximo como a ti mesmo. Como premissa, eu preciso amar a mim primeiro, porque eu não consigo entender o outro se eu não conseguir entender a mim mesmo em primeiro lugar. Eu estava no trabalho esses dias, eu sou instalador, estava tirando o vinil de um carro, sabe esses carros que são encapados com um plásticozinho? Quando aquilo fica assim, 10 anos ali, começa a ficar rachadinho. E quando você vai tirar aquilo, você tem que botar tipo um secador de cabelo, né? Um troço quente, e aí você pega e vai tirando, e o troço vai quebrando. Imagina um carro inteiro, sai em pedacinhos assim. E você esquenta aquilo, queima o seu dedo. E ao lado, o meu companheiro de trabalho, que faz a mesma função que eu, o Mike, um senhor de 60 anos de idade, negro. Vou dizer por que eu disse negro. Fazendo o segundo rap, full rap, coisa gostosa, que eu queria estar no lugar dele. E eu me senti invejoso, com inveja dele. Num primeiro instância, eu falei, eu não consegui perceber, mas depois eu fui percebendo, nossa, está acabando comigo. E aquilo foi me machucando. E porque hoje eu realizo um trabalho dentro da nossa casa espírita de atendimento fraterno, em que o nosso núcleo, a nossa base, a nossa rocha é o Evangelho do Cristo. Já numa postura de vigília, eu comecei a perceber o quanto que eu sou invejoso. E o que fazer com isso? Porque dói. Dói. E eu comecei a pensar, um homem de 60 anos, negro, será que nasceu aqui? Fui perguntar a ele, Mike, você nasceu aqui? Não, eu vim para cá com 15 anos, ele é jamaicano. 15 anos, chegou aqui em 70. Martin Luther King assassinado, os negros apanhando à torta e à direita porque reivindicavam seus deveres. Esse homem deve ter assistido seu pai, sua família, sofrendo nas mãos dos brancos. Trabalhou de taxista, trabalhou disso, daquilo, aquilo outro. Hoje, já há 5 anos na empresa, entra eu, bem mais novo. Mentira, eu sou mais ou menos. E como esse homem vai encarar a minha presença ali? Respeite. Respeite Alexandre, respeite ele. Ele está reagindo por conta da personalidade
que cabe a ele, será que você, no lugar dele, agiria diferente? Será que você não faria, de alguma forma, para proteger o seu espaço? Então, essa é a atividade plena daquele que vigia as suas emoções. Aquele que começa a entender as suas reações perante o seu cotidiano. O nosso dia a dia, a gente fala que a vida é uma classe, é uma escola. A gente não consegue entender o quanto que ela nos ensina a cada instante, a cada momento. Olha que interessante, eu estava trabalhando esse sábado, aqui estava uma funcionária, aqui estava outro funcionário. Eu dei um espirro, atchim. Pouquinho depois ela falou, saúde. Não, perdão, esse falou, saúde. E ela, nossa, espirrou? E eu nem ouvi, ela do meu lado aqui. Desculpa, saúde? Aí eu pensei comigo, falei, anyway, Deus bless us sempre. E aquilo me serviu de material de reflexão. Olha que interessante. Quando você começa a olhar para a vida, porque quando você tem uma posição de aprendiz, você deseja aprender. Mas quando eu digo que tenho, eu sou um aprendiz, mas a vida ensina a todo momento e você não está nem aí para o que ela está te passando, está te olhando, está te mostrando o tempo todo. Num sorriso, numa atitude sua do outro, uma situação de vida. Todos os dias tem uma lição diferente para nós, acho que para a reflexão. Não é? Então eu pensei, nossa, como é que a humanidade é? Né? Às vezes quem está muito distante de nós está nos olhando. Às vezes muito perto. Nem sabe o que está acontecendo com a gente. Olha o assistencialismo social. Somos inaptos para olhar para o outro e ver as suas carências. Mas vamos ser muito mais inaptos se nós não despertarmos para a nossa incapacidade de olhar para o outro, para começar a desenvolver um olhar de atenção ao outro. Isso é assistencialismo social. Então esse homem, Paulo, carinhosamente, porque na época as igrejas, como a gente tem a denominação hoje, não eram instituições, eram lares. As pessoas fundavam igrejas nas casas, nas residências. E em Corintos, Paulo fundou a sua igreja, carinhosamente. E eu trouxe para nós dar uma pensada sobre a questão do amor, baseado na carta de Paulo aos Coríntios. Acho que vocês devem conhecer esse texto. Vou ver se funciona isso aqui. Acabou, tá? A foto vai sumir agora. Né? Então, o texto diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Olha como Paulo define
a caridade. A grande pergunta é: fora da caridade não há salvação. Estamos salvos? Qual é a qualidade da nossa caridade? Amor. Mas o amor somos nós. Perdão. O amor somos nós. Precisamos nos religar a Deus. Fora da caridade não há salvação, mas a maior caridade é fazer brilhar o amor que somos nós. E dói. Dói muito. A nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá trouxe uma frase muito estranha. Ela disse assim: vou achar aqui, peraí, gente. Não ri não, Jaque. Sabe que eu sou enrolado mesmo? Perdi já, pera. Aqui. Então diz assim: se você amar até doer, olha que coisa louca que a Madre Teresa. Estava velhinha já de certo não estava pensando bem nas coisas. Muito doida ela. Olha o que ela fala assim: se você amar até doer, não poderá mais haver dor. Somente amor. Se você amar até doer, não poderá mais haver dor. Somente amor. Muito doido, né? Eu fiquei pensando a semana inteira nessa frase, pensando. Eu vou levar para lá e vocês vão, né, me ajudar a descobrir qual é o significado dessa frase da irmã Teresa de Calcutá. Engraçado que ela, o Francisco, né, o Divaldo, ela sentava numa cadeirinha de madeira, né, e aí condoía as pessoas. Então o Divaldo chegou lá e falou: irmã, vou trazer uma cama para a senhora confortável. Ela: não faça isso. Não faça isso. Com essa cadeira aqui de madeira, eu já consegui montar o meu ambulatório inteiro. Eu tenho lá 15 camas confortáveis para os meus doentes. Então você vê, né, a compreensão e a distância de amor de nós, simples mortais. E ela fala aqui como entender. Se você amar até doer, dói amar? Dói, não dói? Mas o amor que provoca a dor, de onde vem essa dor? Hã? Das pequenez? Do egoísmo. Quando parar a dor, só existe só o amor. Quando você ama o outro e não sente mais dor, você é amor. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, não sentiu dor, apenas amor. Sabe por quê? Porque a peneira, que se chama ego, aquela tela que construímos pela ignorância, que eu falei no início, ela carrega as partículas de amor que brilha, que somos nós, para o exterior, como ela é. Então, quando eu olho ao meu próximo e desejo amá-lo, o amor que é puro na minha intimidade se agrega com os meus traços personais de egoísmo e faço algo para alguém e esse alguém não me reconhece o bem que eu fiz a ele. E aí dói. Mas é porque eu não devo mais amar? Não.
Eu devo identificar em mim o que está doendo. E o que está doendo em mim não é o ato de amar, e sim a reforma que eu preciso realizar em mim para poder doer menos a próxima vez. E doer menos, até que não doa mais. Porque quando não doer mais, não importa a gratidão do outro, não importa o retorno do outro. Importa é que eu amo, e amar é bom. Amar é bom. Nós ainda não entendemos o bom que é amar. Nós não conseguimos entender a força do perdão, a força da gratidão. Nós não conseguimos entender ainda. Sabe por quê? Porque quando nós queremos alguma coisa, nós conseguimos. Qualquer um de nós aqui, se desejar ser um cirurgião, querer de verdade, daqui a 15 anos... 15? Que se forma um médico? Tá indo. Daqui a 15 anos, vamos estar com bisturi nas mãos, abrindo corações. Se a gente quiser. A gente vai parar a nossa vida. Porque eu acredito que ser cirurgião é bom. E qualquer um de nós aqui, seja a idade que for, quiser, vai, daqui a 15 anos, estar com bisturi na mão. Mas sabe o que move uma criatura? Fazer, realizar esse esforço imenso e conseguir conquistar? É acreditar que aquilo é bom para ele. E é por isso que nós não temos tanta dificuldade em perdoar, em dividir, e não nos importar com a ingratidão. É por isso, porque nós não entendemos ainda o poder do perdão. Nós não conseguimos entender. Nós não acreditamos de verdade que perdoar é o melhor caminho. Não conseguimos entender a grandeza do Cristo Jesus. Nós nos revoltamos com os incidentes sociais do nosso cotidiano, os assassinatos bárbaros, os infanticídios, os fratricídios, os genocídios, as mentiras, as trapaças. Isso nos causa um desgosto profundo, uma tristeza infinita. E não vem o desejo de reforma, vem o desejo de justiça. Mas que, na verdade, não é justiça, é vingança. Que ele pague centil por centil o que ele fez. Nosso senso de justiça não é justo, é vingativo, é perverso, porque faz parte da nossa natureza. Então nós precisamos acreditar, em definitivo, que precisamos reformar-nos, entrar nesta casa espírita com um desejo profundo de reforma, de religamento com Deus. Esse é o nosso maior objetivo em qualquer instituição religiosa. Porque quando nós nos reformarmos, nos conscientizarmos e criarmos força para seguir nessa caminhada de transformação, as paredes vão desaparecer. A minha igreja, a minha instituição é a vida. E cada dia vai ser uma classe diferente. E ao final dos meus dias na carne, eu vou ser uma outra pessoa. Basta que eu acredite de verdade. Então, a assistência social sem o amor é uma casa sem alma. É um ser sem princípios. Sentar numa cadeira como atendente fraterno. E esse texto trouxe uma interpretação. Quanto tempo a gente tem de palestra? Termina que horas? Vai indo. Termina meio-dia aí e 30. Ok, tem 5 minutos. Então, na verdade, você vê como é que eu gosto de conversar, né, gente? Eu adoro um bate-papo. Eu não sou palestrante, eu sou um conversador. Então, eu trouxe esse texto para a gente poder entender melhor a questão do amor. Mas se a gente olhar a vida de Paulo como apóstolo do Cristo, a gente começa a entender que é viável, é possível. Nós podemos, sim,
transformar a nossa vida. Porque esse homem, a gente olha o livro Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, e a gente só busca os elementos históricos. Mas ali tem um tratado psicológico de transformação de ser, de um ser. Que em uma única existência chegou ao ponto de revelar aos seus companheiros de caminhada que não mais vivia ele, sim o Cristo vivia nele. Ele foi destruindo paulatinamente essa carcaça, essa casca da ignorância para fazer brilhar o amor que somos todos nós. Quando Paulo retorna a Tarso, cidade pequena, você sabe como é que é, né? Quem é mineiro aqui sabe, a cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ele saiu de lá como um homem de fortuna, lindo, maravilhoso. Lindo. Parem. Maravilhoso. Enfim, tinha tudo que todo mundo queria. E ele retorna à cidadezinha do interior como um tapeceiro. Olha. E no livro fala que ele era visto como um louco pacífico. Vestimentas simples. Passava os seus dias tecendo seus tapetes, seus tecidos. Um louco pacífico. Mas se enxergava, diz o livro, nos olhos dele, os olhos de um asceta. Os ascetas passavam nos olhos a paz e a harmonia interna. Aquele homem estava reconstruindo em si, refletindo profundamente na sua própria transformação. E já não tinha os olhos voltados para fora, e sim os olhos voltados para dentro de si. Porque cria que o caminho da sua transformação era o veículo seguro para a divulgação do Evangelho com o amor. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele estava repleto de amor. E ele dizia para esse grupo, essa igreja que tinha fundado, não adianta você falar a língua dos anjos, ser médium, psicofônico, psicográfico, psicométrico, psicotudo, né? O cara é o Deus da casa, né? Se ele não tiver amor. Se ele não receber aquela criatura, porque é um trabalho social. Aquele indivíduo que chega na nossa casa perturbado, não que ele seja vítima, ou tampouco algoz, é apenas uma contingência da evolução daquele ser, atrelada a outros seres espirituais que não compreendem ainda que a vida é a grande reforma do ser e não a vingança. E aquele médium psicofônico, ou psicográfico, ou o que for, né, não consegue. Ah, não, esse espírito. Nossa, ele chegou em mim, estava fedendo. Estava com uma energia terrível. Não sei como é que eu aguentei. Não, suicida não, pelo amor de Deus. Suicida não. E aí começa o médium a girar em torno dos preconceitos do seu próprio dia a dia. Onde está o amor? Esse assistencialismo social mediúnico, da língua dos anjos, já não é mais a língua dos anjos, então. É a língua do personalismo, da mediocridade, da farsa. Não a farsa mediúnica, mas a farsa do objetivo da mediunidade, que é o consolo. Abraçar aquela criatura com carinho, com amor, com respeito, com dignidade, em nome do Cristo Jesus, porque é pelo nome dele que trabalhamos, ou deveríamos trabalhar. Aquele outro que conhece o processo do magnetismo, na sala de passe, entra para dar o seu passe ao seu paciente, louco para que termine logo, porque o jogo começou. O Flamengo está jogando, né? Está batendo no Botafogo, pobrezinho. Hoje é dia de apanhar hoje. Eu sou botafoguense. Ou vou rir depois, né? É bom, né, ser o mais fraco, porque a gente ganha, é uma alegria, né? A gente perde, aconteceu o previsível, né? Enfim, então o cara está ali,
Oh, meu Deus, não, começar o jogo agora, eu preciso acabar logo esse passe aqui. Onde está o amor? Onde está o amor? Nossa, hoje eu preciso fazer palestra. Ai, meu Deus, eu queria estar tanto ir lá no cinema ver os 5 tons de cinza. Tem que ir lá dar palestra. Esse filme barbarizou todo mundo. 50 tons de cinza, eu estou aqui, agora tem palestra. Eu vou lá rapidinho fazer um qualquer coisa lá e tudo bem. Onde está o amor? Esse momento aqui é um momento de profundo nervosismo da minha parte, eu confesso. Mas eu sei que é transformador para mim. Estar na frente de vocês aqui e olhar cada rostinho. Eu sei que os seus olhos estão vendo através de mim. Que o coração de cada um de vocês quer algo para ser preenchido. Nós somos buracos que necessitam ser completados. Tanto de nós aqui nessa sala estão vivendo dramas pessoais profundos, perdas de parentes queridos, perda de trabalho, traições, separações, perda de filhos. Quantos de vocês aqui não está aqui para brinadeiras, está aqui para consolo? Aqui é um trabalho social, é uma assistência social. Eu preciso entrar aqui como a Rosana de Rosa, que faz palestras belíssimas, né? A gente tem testemunho na nossa casa lá, ela sempre brilha, né? Na nossa intelectualidade, a gente pensa um monte. O Luiz Lima, né? Um palestrante magnífico, com seus slides, né? Dinâmicos, que ninguém dorme na palestra dele. Enfim, e a Marisa, né? Aquela comédia, né? Aquela pessoa maravilhosa, e brinca, e, né? Descontrai todo mundo. Mas ela traz alguma coisa a mais para a nossa vida. Isso é assistência social. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui, não com a ideia de que, nossa, né? Mas com alguma coisa para ser refletida. Porque de nada vale esse tempo de algumas horas se não houver reformação, transformação, conscientização, fortalecer o desejo profundo de entender o Mestre Jesus, de olhar para Ele e não mais se envergonhar porque Ele nos ama como nós somos, porque nós sabemos exatamente como nós somos. E em sabendo como nós somos, nós conseguimos respeitar o nosso próximo. E amar ao outro é amar a mim mesmo. Amar a mim mesmo é entender como eu sou, feinho. E olhar para o outro, feinho como ele é, e sermos amigos, e sermos companheiros, e sermos caminheiros dessa evolução que nos cabe. Muito obrigado a todos. Que o Mestre Jesus possa iluminar nossas vidas e trazer sempre boas ideias, bons caminhos, boas decisões. Graças a Deus. Obrigado.